Sr. Teodoro Lauzi Sacco para falar alguma coisa deste evento, que é uma promoção da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Os irmãos, boa noite, que a paz de Jesus continue reinando em nossos corações, hoje e sempre. Meus irmãos, a Federação Espírita do Estado de São Paulo não tem medido esforços no sentido de divulgar o livro espírita. Sobretudo numa Bienal Internacional, tem uma repercussão muito extensa. Vejamos bem, o livro espírita tem sido, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, aquele sangue arterial a levar vida, alegria para aqueles desesperançados. A bibliografia espírita é extensa. Nós contamos com obras extraordinárias, mediúnicas, e de escritores altamente preparados a dissertar sobre assuntos espíritas com muita propriedade. Portanto, um estande espírita numa Bienal não deixa nada a dever ante as melhores editoras, porque o Espiritismo tem um contributo muito grande, sobretudo nesses tempos chegados, nesta fase de conturbação, nessa situação de muita desesperança, sem norte. A doutrina espírita é um verdadeiro luzeiro a apontar-nos o caminho que deveremos percorrer, sem muitas queixas. Ao invés de perdermos tempos em críticas desairosas, nós reunimos forças e energias para apontar, para caminhar, para levar conosco, junto a Jesus e os espíritos superiores, buscando o norte da vida. Então, a doutrina espírita tem muito a contribuir, sobretudo nesta fase tão difícil, porque estamos vivendo na atualidade. Então, a Federação não poderia voltar as costas nesta fase, mesmo porque nós sabemos a força que o bom livro representa para a humanidade. Para termos uma ideia, a cultura de um povo se mede pelas tiragens de revistas, de jornais e pelas de livros. E a Federação tem feito um maior esforço para divulgar o livro espírita. Nós temos reservado um percentual alto das receitas que a casa geram, investindo no livro espírita, porque a doutrina espírita caminha pelas rodas da divulgação. E nós temos, além de divulgarmos o livro espírita, nós temos a felicidade de termos entre nós um dos maiores tribunos deste século, o nosso querido Divaldo, que não só tem percorrido o Brasil de norte a sul, mas também lá fora, levando a mensagem de Jesus com muita propriedade, com muita felicidade, sendo aquele fermento que Jesus pôs à disposição para levedar essa grande massa, sobretudo nesta fase tão difícil. Então, nós temos assim a felicidade de termos Divaldo, e nós não poderíamos deixar de arrumar um espaço para que ele pudesse nos trazer a sua palavra sempre vibrante, sempre entusiasta, versando sobre a doutrina espírita, em que deixa os corações sempre muito felizes e sempre enriquecidos com novos conhecimentos. Que Jesus, pois, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. E dando continuidade a esta programação, nós pedimos a Miguel de Jesus que faça a apresentação do orador neste instante. Prezadíssimos irmãos, nós temos tido esta felicidade gratificante de prestar a nossa colaboração a este companheiro denodado, Divaldo Pereira Franco, que tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, se não a maior expressão da divulgação do movimento espírita no Brasil e no mundo. Temos falado a respeito do seu trabalho como homem de ação, como trabalhador da seara espírita no campo da assistência social e da promoção humana,
lá na cidade do Salvador, onde plantou uma obra gigantesca, o Centro Espírita Caminho da Redenção, que está completando 45 anos de existência. E a Mansão do Caminho, que é um dos departamentos desse centro, uma obra modelo sui generis, voltada para a educação da criança, principalmente o amparo à criança carente. Neste ano de 1992, esta obra comemorativa do companheiro Dr. Washington, que está aqui ao nosso lado, que fez um belíssimo trabalho, um trabalho de compilação histórica, os 40 anos da Mansão do Caminho. Uma história de amor na educação. Mais de 50 mil crianças e jovens passaram pelos portões, pelas escolas da Mansão do Caminho, ao longo desses 40 anos de existência. Aqui está um retrato de todos os departamentos, de todas as atividades que se desenrolaram ao longo desses 40 anos. Nós vemos em Divaldo um educador de massas, um evangelizador, que desde a idade de 4 anos teve os seus primeiros contatos com os espíritos através da vidência. Embora nascesse num lar católico, tradicionalmente, aspirava ao sacerdócio, grande vocação religiosa, pretendia realmente dedicar-se a Jesus na tarefa do Evangelho como um sacerdote. Porém, o seu karma era outro. E ele foi então encaminhado a um centro espírita, ainda menino, mocinho, devido a um problema sério que aconteceu na mediunidade. A presença dos espíritos criaram uma situação tal que ele não teve outra alternativa, porque, na verdade, ele relutou muito para se tornar espírita. Era seu desejo ser um sacerdote católico. Mas isto foi lá pelos anos de 1944. Em 45, ele estava transferindo sua residência para a cidade de Salvador, tendo vindo lá de Feira de Santana, onde ele nasceu. De tal forma que hoje, 45 anos depois de trabalho, de atividade, viajando pelo Brasil e pelo mundo, mais de 44 países, proferindo conferências, realizando seminários, entrevistas, recebeu hoje uma soma de 46 títulos de cidadania em todo o Brasil. E lá fora recebeu muitos títulos, honrarias, medalhas, inclusive o título de doutor honoris causa, pela Universidade de Montreal, no Canadá. Doutor honoris causa em Humanidades. Esteve também na Sorbonne, a convite por 2 vezes, na área de parapsicologia, falando a respeito do Espiritismo. Concedeu entrevistas também à Voz da América, em Washington. E por 2 vezes esteve na ONU também, prestando depoimentos a respeito do seu trabalho como educador e realizando também conferência na área de parapsicologia. Tem um companheiro que consagrou a imagem do Espiritismo em todo o Brasil e lá no exterior. É uma bandeira que honra e dignifica o movimento espírita nacional. E este livro é uma homenagem aos 40 anos da Mansão do Caminho. Um trabalho muito bem feito, de pesquisas, que a Federação coloca à disposição aqui nesta Bienal a partir de hoje, e todos esses dias estas obras estarão expostas lá no estande 74 da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, rapidamente, esses traços biográficos
do nosso orador convidado desta noite, Divaldo Pereira Franco, que vai fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Fiscal do Estado de São Paulo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. No dia 10 de novembro de 1793, em Paris, na Catedral de Notre-Dame, um jovem orador, no apogeu da Revolução Francesa, ao apresentar a sua tese libertária, asseverou com muito entusiasmo: a França, que se acaba de libertar dos Bourbons, não tem necessidade de Deus. Deus e a alma são reminiscências do passado que devem desaparecer da nossa cultura. A partir de hoje, nossos deuses são a ciência e a razão, diante dos quais não temos outros deuses. E no entusiasmo que o caracterizava, Pierre Gaspard Chaumette estimulou a comunidade parisiense ali reunida para que encenasse uma procissão, carregando sobre os ombros a imagem da nova deusa Razão, que era a jovem bailarina Candeille do Teatro da Ópera de Paris. Esse brado revolucionário do jovem Chaumette iria abrir espaço para uma revolução de natureza religiosa, não apenas na comunidade francesa, mas também no organismo cultural da humanidade da época. E de imediato, outros oradores entusiasmados proclamaram a decadência da religião e, em breve, um movimento antirreligioso saiu pelas ruas de Paris e pelas aldeias e cidades da França, mudando a estrutura da fé. Porque a França podia pensar, não tinha necessidade de religião. Paradoxalmente, no ano de 1802, quando Napoleão Bonaparte se preparava para se tornar o primeiro magistrado da cultura francesa, eis que foi assinada uma concordata com o Vaticano, a segunda na história da França, através da qual Deus, de maneira arbitrária, era trazido de volta à cultura do país. E de uma maneira peculiar, aquele Deus que foi exilado graças ao discurso arrebatado de um revolucionário, era trazido agora encarcerado através de uma concordata vergonhosa. No dia 2 de dezembro de 1804, quando o coral de Notre-Dame apresentava pompa e circunstância, especialmente criado para o momento da coroação de Napoleão, ele que mandara buscar o Papa Pio VII no Vaticano, ergueu-se inesperadamente, arrebentando o protocolo, autocoroou-se, coroando Josefina, para demonstrar a rivalidade que mantinha contra a igreja na época. E aquele Deus que havia retornado de maneira arbitrária, daria mostras da sua pequenez humana, no ano de 1815, na cidade de Nîmes, quando certo Trestelon, desejando evocar o período de Catarina de Médicis, restabeleceu uma perseguição de tal natureza contra os huguenotes, que as águas do rio Loire ficaram poluídas por mais de 30 dias. Mas estávamos no século XIX. Já se podia aspirar aos ideais revolucionários da cultura. Os velhos porões medievais
cediam lugar aos primeiros gabinetes de investigação científica. Logo depois, Paris seria considerada a cidade-luz, e era provável encontrar-se nos seus boulevards Pasteur e Berthelot, Liszt e Koch, Hansen e Metchnikoff, falando das grandezas na área da ciência médica. Enquanto na Alemanha o pensamento de Friedrich Nietzsche dava a gargalhada da revolução religiosa que teimava, permanecendo na organização de uma Europa estraçalhada pelo sofrimento. Em determinado momento, Nietzsche, pessimista e amargo, restaura aqueles dias da Revolução de França e coloca na boca do louco, e assim falava Zaratustra, a desnecessidade de Deus, quando o paranoico, chegando à praça pública, proclama: senhores, eu acabei de matar Deus, sou um teicida, não temos necessidade de Deus, gozemos, vivemos e nos permitamos embriagar-nos. E amargurado Nietzsche refere que uma grande tristeza se abateu sobre a multidão e alguém interrogou: quem agora acenderá as estrelas ao cair da tarde? Quem se encarregará de dar alimentação às aves dos céus e aos peixes no mar? E uma dor se abateu sobre aqueles que escutavam a voz do louco. Mas era o período da Revolução Materialista, porque no dia 31 de março de 1848, Carlos Marx, iniciando a Era Nova, havia proclamado no seu manifesto comunista a desnecessidade de Deus, asseverando que a religião era um ópio para as massas, e seguindo a tradição do pensamento revolucionário da filosofia dialética de Hegel e dos pensadores mais avançados, sentia-se uma mudança estrutural no pensamento europeu, que logo se tornaria agora de maneira mais profunda, negativo, arbitrário, quando o materialismo histórico ressuscitaria a necessidade da experimentação científica e de um materialismo mecanicista. Nos grandes laboratórios de La Salpêtrière, em pleno coração da cidade-luz, Florence, Cuvier e os teóricos da doutrina fisiológica estabeleceriam que a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que a bilis é um hormônio excretado pelo fígado e eliminado por falta de necessidade. Os mais audaciosos químicos chegariam da Alemanha para proclamar que não havia nenhuma necessidade de fé. A ciência que investiga havia terminado de matar Deus, porque o cérebro gerava o pensamento. No momento da anóxia cerebral, a desoxigenação dos neurônios, dava-se a morte do pensamento, por extensão, a morte da alma. E aqueles mais audaciosos negadores chegaram mesmo a dizer: mostrai-nos uma alma. Nós temos dissecado centenas, milhares de cadáveres e nunca encontramos uma alma. Talvez, se eles houvessem compulsado uma obra publicada no Brasil, os memoráveis sermões do padre Antônio Vieira, tivessem a resposta, porque Vieira, tentando equacionar a problemática da alma, interrogava: quereis saber o que é a alma? Olhai um corpo do qual ela se acaba de evadir. A maior prova da alma é um corpo que acaba de perecer. Mas estávamos no momento da revolução cultural e havia uma necessidade imperiosa de negar, porque nas investigações fisiológicas abria-se o grande espaço para a psiquiatria técnica. A psicologia libertava-se da psiquiatria
e a parapsicologia em 1889 lançava os pilotis das suas futuras bases de natureza investigadora. No momento em que o século XIX cede lugar às premissas do século XX, Deus volta. E os historiadores da filosofia e da literatura dizem que Heine, que declarara ser Deus um absurdo de natureza cultural, antes de sentir a morte, proclamaria amargurado sim: dizei que sou filho pródigo, voltei a Deus, a suave nostalgia do céu fascina-me, tenho necessidade de Deus. 100 anos antes, Voltaire, que havia proclamado a desnecessidade de Deus, ao ser levado à loja maçônica Nove Irmãs em Paris, no grau 33, proclamaria ipsis verbis: é verdade que eu não creio em Deus, no Deus que os homens fizeram, mas é claro que eu creio em Deus, no Deus que fez os homens. O século XX trazia a investigação psicológica, que saía do mecanicismo de natureza organicista para as primeiras possibilidades de uma psicologia transpessoal. A partir da década de 20, iniciavam-se as experiências psicológicas para tentar uma alma não cerebral, uma realidade preexistente ao corpo e sobrevivente à tumba. Por volta de 1960, quando se instala na Terra o movimento ripieísta de Herbert Marcuse, a Holanda se levanta e, por terceira vez na história, proclama a morte de Deus. O célebre catecismo holandês assevera que a crença em Jesus é uma necessidade, porque Jesus é um vulto histórico, mas Deus. Não se pode acreditar em um Deus que não se pode demonstrar. Aceitemos Jesus, somos cristãos ateus. E novamente uma revolução singular se abateu sobre a terra, repetindo aqueles lances ancestrais em tentativa de apagar da memória cultural da humanidade a presença de Deus. Foi nesse momento que nos Estados Unidos, um médico e investigador que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, publicou um pequeno grande livro no qual ele estabelece, pois sim, ao dedicar a minha vida às ciências exatas e mais tarde mergulhar na botânica, na fisiologia e na astronomia, eu me atrevo a dizer que tenho 7 razões para acreditar em Deus. 7 razões de laboratório. E o Dr. Cressy Morrison apresenta-nos um elenco de razões, graças a cujo conteúdo ele chegou à realidade de Deus como causalidade única e primeira da vida. Diz ele: eu creio em Deus por uma questão matemática. Se, por exemplo, nos utilizarmos da teoria das probabilidades matemáticas e tomarmos 10 moedas de o mesmo valor, enumerando-as em ordem crescente de 1 a 10, tentemos uma simples experiência. Coloquemo-las em um recipiente e vamos tentar retirar a moeda número 1 sem vê-la. A nossa probabilidade de êxito é de 1 vez para 10 tentativas. Ao lograrmos, devolvemos a moeda e repitamos a experiência tentando retirar novamente a moeda número 1, devolvendo em ato contínuo retirar a moeda número 2. A probabilidade de êxito é de 1 vez para 100 experiências malogradas. E se repetirmos a experiência para tirar número 1, devolver a moeda, número 2, devolvê-la, número 3, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 1000. E se desejarmos repetir a experiência até atingirmos o número 10, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez para 10 bilhões de tentativas malogradas. Logo, eu creio em Deus. Pela própria criação,
Basta que nós examinemos as casualidades da nossa residência cósmica. Por exemplo, o Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros. Não é por acaso. Alguém ou algo pensou, pois que, se ele estivesse mais próximo, a vida seria impossível. Pelo excesso de calor e pela incidência dos raios infravermelho e ultravioleta. Mas se ele estivesse também mais longe, por acaso, a vida seria impossível. Por falta, naturalmente, das condições indispensáveis para a vida da Terra conforme a conhecemos. A Lua está distante da Terra 300 mil quilômetros e não é por acaso. Se ela estivesse mais próxima, a vida seria impossível. Porque é graças à Lua que temos o equilíbrio das marés. Se ela estivesse mais próxima, seu magnetismo levantaria marés tão altas que lavariam até as fraldas do Himalaia 2 vezes ao dia. E a erosão seria tão terrível que tudo que estivesse na superfície enxuta desapareceria. Na mesma ordem de raciocínio, a atmosfera da Terra mede 60 quilômetros e não é por acaso. Se por acaso ela fosse mais rarefeita, a vida seria impossível. Porque diariamente são ralados na atmosfera quase 1 milhão de asteroides e de aerólitos. E se essa camada fosse mais rarefeita, eles cairiam sobre a Terra e destruiriam a vida. Se por acaso o fundo do mar fosse mais profundo de apenas 3 metros, a vida na superfície enxuta seria impossível, porque todo o oxigênio do ar seria absorvido pelas águas. E não haveria como manter a vida conforme nós a identificamos. Porém, se por acaso a superfície da Terra fosse mais alta 2 metros, também faltariam condições para manter a estabilidade das águas nesse equilíbrio da gravitação universal. Se por acaso a velocidade do movimento de rotação, que sabemos ser de 1.600 quilômetros horários, fosse de 1/10, nós teríamos naturalmente os dias mais demorados 10 vezes, 120 horas e as noites também. Então a vida seria impossível, porque durante as horas de calor tudo morreria. E aquilo que sobrevivesse à soalheira, nas horas da ausência do sol, pereceria, por falta naturalmente de luz e de calor. Seria imenso o número dos fatos dentro da nossa postura galáctica, para demonstrar que não foi o acaso que algo, alguém, pensou, estabeleceu, como medidas básicas e matemáticas, a necessidade de ser assim, para que a vida se pudesse expressar. Por isso, eu creio em Deus, mas creio em Deus por uma segunda razão, que se chama a vida. Que é a vida? Se perguntarmos a um biólogo o que é a vida, ele terá uma definição. Se perguntarmos a um filósofo, ele nos dará uma outra ideia. Se inquirirmos ao fisiologista, um anatomista, um artista, um esteta, um poeta, a vida, no entanto, é indefinível. Ela nos escapa, ninguém sabe o que é. Não pode ser reproduzida em laboratório, no entanto, a vida é muito simples. Ela é tão simples que pode ser equiparada a uma gota de água e um raio de sol. Dizendo melhor, é semelhante a um protoplasma e um raio de sol. Se por acaso a vida na Terra desaparecesse e em toda a sua integridade ficasse apenas um protoplasma e um raio de sol, graças ao fenômeno da cisparidade, esse protoplasma se bipartiria. E dentro de 10 bilhões de anos, a vida estaria reorganizada no planeta. Então eu creio na vida, que é um químico tão extraordinário que transforma água e humus em madeira. E que pode retirar do lodo as mais admiráveis essências e oferecer os mais deliciosos frutos. Eu creio no milagre da vida, que é um grande decorador. Nunca se encontraram 2 folhas
absolutamente iguais em toda a flora que adorna a terra. Mas eu creio na vida por causa de um terceiro fator que se chama o instinto dos animais. Que é o instinto dos animais? Ninguém sabe. A própria ciência não localizou. Por exemplo, é sabido que a vespa, quando vai procriar, ela faz uma viagem nupcial à procura de um ser que lhe dê alimentação. E esse ser é um gafanhoto. Ao detectar o gafanhoto, ela lhe dá uma aplicação de energia mediante uma picada que o imobiliza. Ela sabe que a sua prole não pode viver sem carne viva. E o gafanhoto, que vai ser a alimentação da sua descendência, deve estar vivo como carne em conserva. Ela prepara uma fossa, coloca o gafanhoto e desova. E vai morrer. Porque toda vez que a vespa dá a vida, perde a sua. Mas ela sabe, entre aspas, que a sua prole vai viver, porque todos os insetos já nascem adultos e com fome, parecem até nordestinos. E é necessário providenciar-lhes alimentação. Quantas pequeninas vespas saem, começam a comer o gafanhoto pelas partes não vitais do abdômen, até chegarem à parte vital, e quando o gafanhoto morre, a vespa pode sobreviver, porque já não há mais nenhum perigo. Quem? Que ensinou a vespa que ela deveria agir assim desde a primeira até a última, porque na hora que errar, a espécie desaparecerá da terra. Mas se é intrigante o problema da vespa e da procriação, o salmão, que enriquece os nossos rios, também é caprichoso. Quando chega a época da desova, ele abandona as águas dos mares, dos lagos e dos rios e realiza uma viagem de volta às águas onde nasceu. Ali ele desova e volta ao seio das águas antigas. Os seus descendentes, destituídos de sonares e radares, fazem a viagem de volta ao lugar dos seus ancestrais. E se por acaso, antes da desova, pegarmos o salmão, nadando contra a correnteza, e o colocarmos em outras águas, mesmo que sejam afluente do rio no qual está, ele sabe. Ele retém a desova até encontrar a temperatura das suas águas, onde vai repetir a experiência vital. Mas é mais caprichoso o fenômeno das enguias. Quando chega a época da reprodução, elas fazem uma grande viagem na direção das águas das Bermudas, e ali elas procriam e morrem. E a lei foi tão extraordinária do instinto, que as enguias europeias, porque estão muito longe das Bermudas americanas, têm a sua desova retardada em 1 ano, para que possam atravessar mais de 1000 quilômetros de águas oceânicas e chegar às Bermudas na hora que chegam suas irmãs americanas. Elas desovam, morrem, e os seus descendentes voltam às águas dos seus ancestrais. Nunca foram encontradas enguias europeias em águas americanas ou vice-versa, perguntando se a ciência dirá é o instinto, mas onde a sede do instinto? Já se tentou em laboratório imobilizar um gafanhoto e nunca se encontrou o ponto vital, mas a vespa sabe. É ainda mais intrigante a questão do João de Barro das florestas brasileiras. Quando chega no inverno, ele trepa a árvore mais alta, coloca o bico na direção dos ventos e sabe em que rumo virão os ventos primaveris e do futuro inverno. Automaticamente ele vai construir a sua casa e coloca a porta no sentido oposto aos ventos hibernais da próxima estação. Porque ele vai agora reproduzir-se. E se não tiver cuidado, o inverno futuro matará a sua prole. E ele nunca erra. O que mata de inveja é o Serviço de Meteorologia Nacional, que não acerta nunca. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão, disse o Dr. Cressy Morrison. Por causa de determinados fatores de vida que foram descobertos no último quartel do século XIX, se chamam genes e cromossomas.
Se por acaso nós reduzirmos a humanidade inteira, 5 bilhões e 250 milhões de pessoas, a sua condição de gene e de cromossomo inicial, toda a população humana da Terra caberá em um dedal de costureiras e não enche. Ele ficará mais ou menos 3/4 partes. Ali está, naquele recipiente mínimo, a humanidade inteira, a cor do cabelo, a pigmentação da pele, a coloração dos olhos, as suas tendências, as suas paixões, a fragilidade óssea. Então eu creio em Deus, por causa desse fator genético que é fatalista. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão, que se chama inteligência, porque o instinto é uma nota monótona, repetitiva da mesma melodia. Mas a inteligência são as 7 notas musicais. É através da inteligência que o homem ama, sonha, sente, elabora. É graças à inteligência que ele sabe da existência de Deus. Mas eu creio em Deus por um sexto fator de natureza ecológica, que mantém o equilíbrio em a natureza. Somente para darmos uma ideia, sabemos que existem na Terra classificadas 750 mil famílias de insetos. E é graças a esse equilíbrio que a humanidade pode sobreviver. Porque os insetos respiram através de tubos. Mas à medida em que eles crescem, os tubos não crescem. Porque se crescessem, era provável que ao sairmos daqui, encontraríamos pulgas com volume de paquidermes e a vida seria impossível. Mas esse equilíbrio ecológico foi desrespeitado pelos australianos, vivendo em um país continental. Há cerca de 40 anos atrás, os australianos quiseram transformar suas terras em seminários de mudas para fazê-las agrícolas. E transplantaram, para libertar dos ventos que sopravam do mar, transplantaram cactos, sem nenhuma consideração ecológica. Plantaram os cacos fazendo sebes, paredes protetoras. Naturalmente defenderam as plântulas, mas os cactos, porque não tinham inimigos naturais na região, começaram a multiplicar-se. Os australianos foram colhidos de surpresa e naturalmente providenciaram destruir os cactos. Usaram lança-chamas, tratores, herbicidas. E quanto mais combatiam os cactos, mais os cactos multiplicavam-se. 10 anos depois, foi dado um alarme internacional, porque a Austrália havia perdido para os cactos mais terras do que as das Ilhas Britânicas na Europa. Foi criado um congresso de entomologia na cidade de Sydney, porque cidades foram invadidas pelos cactos, fazendas abandonadas. E depois de uma larga discussão com entomologistas, alguém sugeriu: há uma solução. Nós necessitamos encontrar um besouro que se alimente de cactos, e que seja um besouro que tenha muita fome e seja muito reprodutor. Não era necessário dizer onde encontrar o besouro. Fizeram uma procura internacional e encontraram no Amazonas um besouro famélico e altamente reprodutor. Levaram os besourinhos brasileiros para a Austrália, jogaram nos cactos, e eles começaram a comer cactos, a reproduzir. Os australianos ficaram apavorados, porque os besouros reproduziam-se tanto que o fenômeno ecológico se deu. Em breve, havia cactos para besouros e besouros para cactos, mostrando o equilíbrio. Mas eu creio em Deus por uma 7ª razão, que se chama imaginação. É através da imaginação que podemos lançar o pensamento além das nossas realidades racionais. E é a imaginação que me traz à memória o Salmo número 19, versículo 1 de Davi, quando ele canta: os céus proclamam as glórias de Deus, e o universo nos mostra o trabalho das suas mãos. Se por acaso, em uma noite de inverno, sairmos da cidade iluminada artificialmente e caminharmos por uma estrada deserta, olhando dos céus, diremos: meu Deus, eu vejo milhares, milhões de estrelas. E nos equivocamos,
porque somente podemos ver a olho nu 5.000 estrelas, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar pode contar hoje à noite. Mas se nós usarmos um binóculo, poderemos vê-las em número de 15.000, binóculo doméstico. Se usarmos um telescópio de pequena proporção, poderemos ver em número de 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos vê-las em número de 30 milhões. E se usarmos no Observatório de Rádio Astronomia da Alemanha as lentes poderosas, poderemos dizer que a nossa galáxia possui 200 bilhões de estrelas, cantando as glórias de Deus. E Einstein asseverava: a nossa é uma galáxia diminuta, porque neste universo relativo existem 100 milhões de galáxias maiores do que a nossa. Então aquele que vai pela estrada sem luar, contemplando as estrelas de La Betelgeuse, a espiga da Virgem, Sírius, estrelas de primeira grandeza, e podem asseverar que elas têm um brilho opalino e profundo, porque a sua temperatura oscila entre 15.000 e 30.000 graus centígrados. O nosso Sol é uma estrela decadente de quinta grandeza. Dizem que o Sol e as estrelas, em geral, são como as mulheres, quando jovens, brilhantes, quando maduras, um tanto avermelhadas, e quando velhas, amarelecidas. O Sol é uma estrela que, para sustentar o seu cortejo de 9 planetas, 27 satélites naturais, investe 420 milhões de toneladas de massa que transforma em energia. O que equivale a dizer que em breve o Sol vai morrer, dentro de 10 bilhões de anos. Certa feita numa conferência, nos reportamos a esse dado, e ao terminá-la, veio uma senhora até nós e nos perguntou, muito emocionada: é verdade que o Sol vai morrer? É uma verdade astronômica. E que o nosso sistema vai desaparecer? É o caos do princípio. Mas quantos anos faltam? Segundo os matemáticos, respondi-lhe, cerca de 10 bilhões de anos. E ela, apreensiva, me disse: meu Deus, que será de mim que ainda não me casei? As estrelas são caprichosas. Se nós olharmos os espaços siderais, diz o radioastrônomo Sir James Jeans, e pegarmos 3 vespas, atirando-as sobre a Eurásia, as 3 vespas terão menos espaço para voar nos céus do que os astros no firmamento. Cantando as glórias de Deus. Então o homem que vai na estrada solitária, traga em seco, e neste momento lingual, ele toca o teto do paraíso e percebe que Deus sai das estrelas e imediatamente vem as papilas da sua língua. 5 milhões de papilas gustativas para o fenômeno da digestão. Ele agora já não pensa em termo de grandeza astronômica, mas em termo infinitesimal, porque essa digestão que começa na boca, através da enzima ptialina, é a base da nutrição do organismo. E se por acaso aqui entrasse o suave odor de uma carne assada no churrasquinho, automaticamente essas papilas gustativas derramariam a enzima e teríamos a salivação. Naturalmente também, se nós pudéssemos ver um rabanete para os vegetarianos, ou naturalmente para os naturistas, se pudesse ver uma batata cozida, já imediatamente teria a resposta. Mas esse aparelho digestivo é tão caprichoso que, se formos nos alimentar de um bife, ele prepara o suco gástrico. Na hora que levarmos o garfo à boca, já está toda a química orgânica digestiva preparada. E nós diremos: mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero é uma bolacha. Aí o pobre do organismo diz: não há quem aguente esse cara. Joga tudo fora e se prepara para a bolacha. Quando ele vai comer, diz assim: não, eu estou de dieta, eu quero é água fluida. E o organismo, cantando as glórias de Deus, ele move o braço
E neste movimento ele tem a mais perfeita alavanca que a humanidade jamais contemplou. Se respira, ele sabe que este fenômeno da oxigenação, transformando o sangue venoso em arterial, é o maior milagre da circulação que existe na Terra, porque um corpo humano adulto possui aproximadamente 120 mil quilômetros a 150 mil quilômetros de veias, vasos e artérias em um circuito, cantando as glórias de hemácias e de seres minúsculos que constituem a necessidade de manutenção da vida. E a bomba cardíaca, jogando esse sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, realizam na velocidade de 70 metros por segundo, em nome de uma inteligência superior. Automaticamente leva a mão à cabeça e toca 5 bilhões de neurônios cerebrais, encarregados da maquinaria de equilíbrio deste aparelho. Ele ouve o som graças ao tímpano e a nervos especiais, e as imagens introduzem-se através do íris, batem no nervo óptico e retornam para dar-nos uma perfeita ideia daquilo que existe na razão direta em que detectamos. Então este homem leva a mão ao peito e diz: eu creio em Deus, como asseveram os profundos examinadores da realidade orgânica e aqueles que se detêm na observação da maquinaria animal. Cantei das glórias de Deus, mas ninguém foi tão objetivo como Allan Kardec ao interrogar as entidades venerandas a respeito de Deus, como se lê o Livro dos Espíritos, questão número 1. Até ele, todos interrogavam quem é Deus. Na teologia, na teleologia, na filosofia, pela primeira vez na história, alguém interroga que é Deus, porque na pergunta anterior já estava o Deus antropomórfico, já que a partícula quem significa o homem que. Allan Kardec interroga que é Deus, e a resposta é fascinante e grandiosa pela sua simplicidade. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas Allan Kardec, diante de uma resposta óbvia, sendo eminente pesquisador, não a aceitou de pronto e fez uma contra-interrogação. Como se pode ter a prova da existência de Deus? E em filosofia se diz que as coisas mais difíceis de dizer são as coisas simples. É muito fácil falar difícil para não dizer nada, mas é muito difícil falar fácil para dizer tudo. Os espíritos responderam em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Allan Kardec detém-se, certamente recorda-se de Agostinho, que tem a ocasião de afirmar: se me perguntais quem é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntardes, eu sei o que seria referendado por São João da Cruz, o grande místico espanhol. Quem desejar encontrar Deus, viaje na direção do abismo, porque Deus é encontrado no escuro da alma. É necessário submergir nesse imenso oceano das realidades transcendentes para, na imanência divina, encontrar a sua própria transcendência. Mas será no amor, como afirmou João Evangelista. Deus é amor. É a mais comovedora definição de Deus. Ou como dizia Jesus: Deus é meu Pai, é esse genitor divino. Digamos-lo em outras palavras. Felício Terra, escritor brasileiro, conta que no último quartel do século XIX vivia na Califórnia, em Palo Alto, em São Francisco, uma das mulheres mais belas e mais ricas da terra. Ela era esposa do senador, no momento governador do estado. Madame era invejada pelas outras mulheres. Afinal de contas, se é mulher, para invejar a outra. Ela possuía tudo que dá felicidade. Era rica, era jovem, era bela, era magra.
o ideal de todas as mulheres, e era casado com o senador, governador do estado, homem de mais idade, ela mais jovem. Então, Madame Stanford tornar-se-ia célebre pelas festas que dava em Palo Alto, o Evanseu Palaciana que se deitava nas colinas que enfrentam a Baía de São Francisco. Madame possui uma carruagem recamada de ouro, e quando as rodas da carruagem corriam pelas ruas de São Francisco, a inveja a acompanhava. Madame era uma mulher feliz, porque tinha tudo e tinha um filho. Dessas mulheres caprichosas a quem Deus parece haver premiado com tudo. Seu filho Leland, à época, aos 11 anos de idade, era uma criança bela, frágil, pálida, de olhos verdes. Madame amava o filho, como as pessoas muito ricas amam os filhos. Quer dizer, amam, mas não tem muito tempo para eles. Porque é chá para aqui, conversa para acolá, cabeleireiro adiante, manicure, de vez em quando visita o filho. Madame, assim, amava Leland com essa ternura das mães sociais. Era a primeira-dama da Califórnia, devia assessorar o marido, mas ela o amava a seu modo e dera uma ala inteira do seu castelo para Leland. Ela dizia às amigas: meu filho tem tudo. Tem uma nurse inglesa, tem uma aia alemã, tem uma babá francesa, não falta nada, só faltava a mãe, mas isso não é importante. Ele tinha tudo. Madame era feliz, mas ela adorava os olhos de Leland. Ele dizia poética: como eu gostaria de tê-los. Tê-los num pendentif. Esses dois olhos esmeralda. E o menino de semblante pálido sorria e amava. Amava sua mãe com essa ternura extrema dos adolescentes de 11 anos. Ele adorava aquela mulher triunfante e gloriosa. O senador, que aos dois amava, naturalmente também não tinha tempo para o filho. Ele pagava, como está hoje na moda. Os pais não têm tempo para o filho. Só têm tempo para ganhar dinheiro e pôr empregados para amarem remunerados aos filhos. E por isso ninguém conhece nem ama ninguém. Porque não se pode comprar o amor através do dinheiro. Seria muito melhor que os pais trabalhassem menos e dessem mais tempo aos filhos do que lhes darem coisas como fornecedores. Mas Madame era uma mulher generosa, era uma mulher amada. Ela fazia anualmente uma viagem em torno do mundo e no seu castelo, os lustres da Bavária em cristal, os tapetes da Pérsia, os vasos de alabastro e da dinastia Ming haviam feito que a sua era a casa mais luxuosa da América. Há um ditado que assevera que não há felicidade que sempre dure, nem desgraça que um dia não se acabe. Um dia morreu uma tia de Madame Stanford, uma tia pobre, dessas velhas pobres que têm coragem de nascer em família rica. Ela morava num subúrbio de São Francisco, e morava ali porque era pobre. Mas Madame dizia: não, a titia é uma caprichosa, ela é uma lady inglesa, ela prefere morar no bairro pobre só para ver como é que pobre vive. E os cronistas colocavam isso nas páginas do jornal, pois a velha achou de morrer na primavera. Tendo o inverno para morrer, preferiu a primavera. E naturalmente a coisa ganhou manchete e se anunciou que Madame estava de luto. Ia passar uma semana sem sair, sem ir à ópera, sem receber. Madame ficou desesperada, correu ao marido e disse: meu bem, o que será de mim? Uma semana dentro de casa, para muita gente é um século. O que é que eu farei? Eu não posso ir à cidade porque eu estou de luto. Mas aquela bruxa sempre deu trabalho à família. Você viu quando ela achou de morrer? Na abertura da ópera. O senador amava, disse: já que você não tem o que fazer, vá brincar com nosso filho. Ai, nosso filho. Porque há pais que têm filhos de brinquedo. Os pais masculinos carregam a foto do filho na carteira para apresentar aos amigos. E as mães, para do cabeleireiro contar as gracinhas do filho. Madame então correu para brincar com o filho. E quando empurrou a porta, Leland estava em uma sala tapetada, tocando clavicorde, uma melodia triste. Madame era nobre, era gentil, era boa. Comoveu-se, entrou pé ante pé.
Sentou-se-lhe ao lado e apoiou a cabeça na perna magra do filho para fitá-lo de baixo para cima e banhar-se na transparência esverdeada dos seus olhos. Leland viu-a, comoveu-se. Quando ele terminou a balada, ela perguntou: meu filho, como você está tocando bem? Que música é esta, Leland? É uma balada normanda que a minha serva me ensinou. Você poderia cantá-la? Como não, mamãe? E cantou-a em francês. Madame comoveu-se mais, e quando ele terminou, perguntou-lhe: Leland, quer traduzir minha história? Ah, mãezinha, é a história de uma criança triste. Uma criança da Normandia que morava no mar e diariamente ia com seus pais até a praia. Seu pai pegava uma jangada, um barco para ir pescar. E ao cair da tarde, ele e sua mãe iam buscá-lo. Todos os dias. Um dia, porém, ao cair da tarde, o pai não voltou. A mãe sentou-se com o menino na rocha e disse: ele virá. Nem na manhã seguinte, nem ao cair da tarde do segundo dia. No terceiro amanhecer, a mãe disse ao filho: espera por mim, vou buscar teu pai, que as sereias roubaram-no de mim. Não te vás. Adentrou-se pelo mar e nunca mais voltou. E até hoje o menino está olhando as ondas, esperando seu pai e esperando sua mãe. Oh, Leland, mas é uma história triste. É, mãezinha. E tu gostas de baladas tristes? Sim, mãezinha. Por quê? Porque se parecem comigo. Mas, Leland, tu és o filho do governador. Sim, mamãe. Mas eu sempre fico aqui na praia esperando o papai voltar e ele não vem nunca. Ele não tem tempo. Mas tu és meu filho. Sim, mamãe. Quando eu acordo, mamãe está dormindo. Quando mamãe desperta, eu estou na escola. Quando eu venho da aula, mamãe está na manicure. Quando eu vou fazer o lanche, mamãe está no cabeleireiro. E só nos encontramos uma que outra vez. E eu estou aqui na praia esperando por vocês. Pois, Leland, eu te direi que isso não acontecerá mais. Eu estou aqui, vamos brincar. E Leland, segurando-lhe a mão, saiu a brincar, a correr, no dia seguinte, no imediato. Então Madame descobriu que eu amava, porque só há amor depois da convivência. E ela percebeu que também ela era um tesouro de amor embutido na indiferença social. Passou a amar o filho, seu riso de cristais arrebentados na rocha, seus olhos esmeraldinos. No sábado, Lela lhe perguntou: mamãe, é a primeira vez que você fica uma semana inteira em casa. Por quê, mamãe? Estou de luto, Leland. Que é luto? Bem, é um respeito social. Morreu uma tia nossa e eu deverei guardar um certo sentimento de pesar. Mamãe, quer dizer que quando morre uma tia nossa, a gente fica em casa? É, meu filho. Oh, mamãe, e quantas tias você ainda tem? Não é exatamente isso, Leland. Mas é que nós... Chegou a amiga que veio visitar Madame Stanford e lhe disse: eu descobri, querido, uma forma de te tirar desta casa palaciana insossa. Eu descobri que aqui em São Francisco existe um orfanato. E tive uma ideia. Madame Stanford, profundamente amargurada, vai visitar os órfãos. Vai fazer a caridade, sim, a caridade de muita gente. Publicar no jornal, fotografia. Eu já providenciei o jornalista e o repórter fotográfico. Então tu chegarás ali, levando doces guloseimas para aqueles miseráveis. A cidade inteira comentará o teu gesto. Ela, amargurada e triste, socorrendo a orfandade. Madame exultou, chamou o maître, mandou que preparasse guloseimas e doces, e no domingo pela manhã, ela desceu a escadaria de mármore, entrou na carruagem. Quando ia fechar a porta, lá em cima apareceu Leland, vestido de azul em veludo como a tela de Gainsborough. Madame olhou, já o amava, e perguntou-lhe en passant: Leland, tu queres vir comigo? Oh, mamãe. Ele desceu correndo, era a primeira vez que entrava na carruagem. Sentou-se, bateu a porta. Mãezinha! Ela deu sinal, a carruagem partiu. Aonde vamos? A um orfanato. E que é um orfanato? Tu não sabes? Não, mamãe, eu nunca ouvi essa palavra. Mas, Leland,
Tu não sabes o que é um orfanato? Não, mamãe. Bem, deixa-me dizer-te. Orfanato é um lugar de órfãos. E que são órfãos, mamãe? Órfãos. Mas as professoras de hoje não ensinam mais nada. Tu não sabes que são órfãos? Não, mãezinha. Bem, órfãos são esses moleques de rua ralé. Sim, a borra da sociedade. Meninos abandonados que não têm mães, que não têm pais. Mamãe. E existem crianças que não têm mães e que não têm pais. Sim, Leland. Mas não é papai o governador? Leland, isso é coisa de política, eu não sei. Mas, mamãe, lá em casa tem pães para cães. E crianças que não têm mães, nem têm pais. Que coisa curiosa, mamãe. E por que... Leland, isso é coisa de Deus. Não te metas. Deus nos fez assim, a nós e a eles. A carruagem chegou ao orfanato. Era um casarão e os órfãos universalmente são os mesmos. Envelhecidos prematuramente, os dentes à mostra, a testa larga, a cabeleira desgreada, suja. Eles saíram e Leland, quando os viu, disse: mamãe, os órfãos são meninos e meninas. E quando o empregado de Libré começou a entregar as guloseimas, ele arrebatou uma bandeja de prata, saiu a dar, e os órfãos, como comem os órfãos? Comem com a boca, comem com os olhos, comem com o estômago, comem com as mãos, e comiam. E Leland dizia: veja, mamãe, eu tenho pães e não tenho fome. Eles têm fome, não têm paz. Que coisa, mamãe, como é seu nome? Tom. Seu nome, John. Paul. Mary. Mamãe! Leland começou a deliciar-se. Era a primeira vez que ele brincava com crianças. Quando Madame o viu, misturando-se com a ralé: Leland, vem até aqui. Eu não te quero misturado com essa gente. Mamãe, são crianças. Leland, mas eles são órfãos. Mamãe, mas eles não sabem. Leland, já nos vamos. Eu já pratiquei a minha caridade. Mãezinha, Leland, 2 minutos, mamãe. Leland, quando entrou na carruagem, bateu a porta e disse: mamãe, quando é que nós vamos voltar ao orfanato? Nunca mais, Leland. Nunca mais. Mamãe, e por que não? Porque isto é a ralé da sociedade, Leland, nós somos aristocracia. Mas, mamãe, você notou o odor que vinha lá de dentro do orfanato, a parede rachada? Eu queria pedir, mamãe, o dinheiro que eu ganhei no Natal do meu padrinho, os $1000, eu queria dar para os órfãos. Não, Leland. Esse dinheiro, nós fizemos uma poupança, já havia a amaldiçoada poupança. Nós fizemos uma poupança, Leland, em teu nome no banco de teu pai. Mas, mamãe, que são $1000. Este colar que você está usando, você diz que custou 600 mil. E mamãe tem os colares que quer. Não, meu filho, não é apego ao dinheiro. É que esse dinheiro é teu e eu não o darei. É teu. Mamãe, eu gostaria de voltar ao orfanato. Nunca mais, Leland. Mamãe, não voltes ao assunto. Eu me arrependo de ter te trazido aqui. Quando chegaram à mansão, Leland correu à janela e chamou-a. Mãezinha, de que lado está o orfanato? Ali, Leland. Então é lá. Então é lá que estão os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland, tu não tens irmãos? Muito menos órfãos. Mãezinha, leve-me outra vez ao orfanato. Nunca mais, Leland. No dia seguinte pela manhã, mamãe, não, Leland. No 3º dia, ele amanheceu febril. No 4º dia, estava na alcamia da febre. Chamado médico, foi peremptório. Ou leva de volta ao orfanato, ou retira de São Francisco. Ele está com uma obsessão. A fixação da ideia do orfanato. Muito bem. Tirá-lo-ei de São Francisco. Faremos uma viagem à Europa. A viagem foi programada. Madame seguiu. Foi a Barcelona. E a partir dali esteve em Madrid, em Paris, na Haia, em Roma, em Nápoles. E retornando a Roma no mês de agosto, em pleno verão europeu, Leland enfermou. Na Via Ápia antiga, em um hotel de luxo, o menino começou a delirar. Chamados os médicos, eles diagnosticaram febre amarela. Na época,
Era uma pandemia incurável. Ainda não se havia isolado o agente provocador da enfermidade. Madame viu seu filho, agora lívido, emagrecer. Ela perguntou aos médicos: não terá salvação para meu filho? Não, madame. Ele vai morrer no máximo em 2 dias. Exceto se mandar buscar o médico da Rainha Vitória. Pois mandem buscá-lo. Se for necessário, trago a rainha. Eu posso comprar a Inglaterra. Tragam-no. O emissário partiu a Londres. E naquela noite de agosto, Leland, delirando, disse: mamãe, tenho calor. Uma aia abriu a janela e o vento morno de Roma levantou as pernas brancas da cortina. Mamãe, leve-me à sacada da janela. Madame carregou seu tesouro. Viu Roma lá embaixo. Mãezinha, de que lado está São Francisco? Ali, meu filho. Então é lá que estão meus irmãos, os órfãos. É Leland. Mas fica bom. Para voltarmos a Palo Alto e eu te levar ao orfanato. Fica bom depressa, meu filho. Mãezinha, estou muito cansado. Madame levou ao leito de cetim azul. Deitou. Ele abriu os olhos desmesuradamente e disse: mãezinha, você ouve? Você ouve, mamãe? Paul, Mary, Tom, John, os órfãos, mamãe. Não, meu filho, é um delírio. Mãezinha, eles me chamam. Já vou. Não, Leland, não te vás. Mamãe, eu quero lhe fazer um pedido. Mamãe, eu estou morrendo. Não, meu filho. O médico da rainha virá. Mãezinha, eu quero fazer-lhe um pedido. Quando eu me for, você será uma mãe que não tem filhos. Não é verdade? É, meu filho. Eu quero lhe pedir, mamãe, depois que eu me for, que você for uma mãe que não tem filhos. Eu lhe queria pedir para que você fosse a mãe dos filhos que não têm mãe. Mas não é necessário que você se vá. Fique, meu filho. Eu serei a sua e a mãe deles. Mamãe, eles me chamam. Mãezinha. Leland deu um grito. Madame atirou-se no chão. E quando voltou à lucidez, os 2 olhos verdes estavam abertos. Madame cerrou-os. Leland havia morrido. Foi embalsamado. Madame contratou um navio. Trouxe o filho do porto de Ostia em um caixão de mogno e tampo de cristal. Quando chegaram a São Francisco, Madame não era a mesma. A rainha da moda era uma mulher alquebrada. Em menos de 3 semanas de amargura, a cidade aguardava. As bandeiras estavam a meio mastro. Madame desceu com a guarda de honra. E o governador alquebrado beijou-lhe a face. Foi colocado o caixão de Leland dentro da carruagem dourada. E ela disse: agora, para o orfanato. Para o orfanato. E quando lá chegou, que as crianças vieram à porta, Madame patética gritou: vê, meu filho. Aí estão os teus irmãos órfãos. Olha-os e perdoa-me. Perdoa-me, Leland. Aí estão os teus irmãozinhos os órfãos. Levou a Palo Alto, plantou numa colina de grama verde, colocou uma lápide de mármore branco com uma frase: aqui dormem os olhos verdes de meu filho. Plantou uma roseira trepadeira vermelha para que na primavera vertesse pétalas de sangue sobre ele. Naquele ano, Madame deu $20 mil ao orfanato. No ano seguinte, ela construiu 2. No fim do ano seguinte, o senador morreu de angústia. No ano de 1905, o jornalista brasileiro Felício Terra entrevistou uma anciã em um bairro pobre de São Francisco. Quando ele chegou que a viu, ele disse: Madame,
O senhor me desculpe, eu só tenho uma cadeira. Na minha casa só tenho o essencial. Teremos que ser entrevistados, eu sentada e o senhor de pé. Madame, a senhora deu tudo. Dei tudo aos meus filhos órfãos. Eu vendi cristais, prataria, tapetes, porque eu descobri que os meus meninos que não tinham pais e não tinham mães, necessitavam também de educação. E construí a Universidade Stanford, em homenagem a ele, a Leland, para dignificar os meus meninos sem mães e sem pais. Madame, a senhora deu aqueles $1000. Não dei. Não eram meus, eram de Leland. Estão em uma fundação para atender na terra a qualquer criança de olhos verdes que seja órfã, em homenagem aos olhos verdes de meu filho. Foi só que eu notei. E hoje, a Universidade Stanford, uma das 10 mais notáveis do mundo, onde se fez a primeira experiência de desintegração do átomo, é a prova do amor de Madame por Leland e de Leland, em nome de Deus, dulcificando o coração de Madame. Se desejarmos ver Deus, examinemos a obra do seu amor nos céus. Façamos o silêncio interior e veremos que o discurso de Pierre Gaspard-Chaumette em Notre Dame, Deus é dispensado na cultura da França. Temos a ciência e a razão que não são suficientes para enxugar uma lágrima do coração, como disse Charles Lacour, substituto de Berthelot na Academia de Letras Francesas. Nunca a ciência e a razão enxugaram uma lágrima do coração. Só o amor. Esse amor que é Deus, que poderíamos sintetizar neste pensamento de Mohandas Gandhi. Se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões por amor de Deus. E hoje, quando anoitece na terra e a dor se nos avizinha cada vez mais próxima de nós, esmagando os nossos ideais, cumpre-nos dizer: eu te amo, Senhor, e amo a vida, que para mim é bela e consentida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. E te direi por fim: muito obrigado, Senhor, porque me deste a honra de viver. Agradeço-te a vida, a lida, e nesta poesia sentida, eu te direi obrigado porque nasci, porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, senhores. A Federação Espírita do Estado de São Paulo se rejubila com a presença de Edivaldo Pereira Franco neste encontro maravilhoso. E nós queremos ofertar a ele o nosso agradecimento, o nosso, de todos nós que nos encontramos neste recinto.
ofertemos a Divaldo Franco as flores espirituais do nosso amor. E que você possa, Divaldo, levar estas flores com você por onde você andar. Principalmente a sua Bahia querida. E nós temos uma pessoa da federação, que é a Maria Helena Felipe, que quer oferecer um presente a Divaldo Franco. Por favor, a Maria Helena. Divaldo, nós, antes de você se apresentar, fizemos uma apresentação de pintura mediúnica. Então, nós escolhemos um quadro para que queremos doá-lo a você, em nome da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, para que faça parte do seu acervo. Com muito amor, nós agradecemos muito a sua presença, que Jesus o abençoe e que esse seja o símbolo do nosso amor e da nossa amizade.